Encore une liste par dissertação do André, de habilitação, e a professora Ana do NEPET. Posso lá? NEPET. Bom dia. Bom dia. Eu agradecer a presença de todos, principalmente da banca, né? A professora Daniela Ramos e a Ana Maria Fará. Vou apresentar a minha dissertação, que tem o título A Aprendizagem Cooperativa como Meio de Jogo Eletrônico para os Praticantes do Esporte. Meu nome é André Listini e eu fui orientado pelo professor Henrique Takase. Assim como na minha qualificação, eu comecei com essa imagem, que eu acho que ela é muito impactante e ela transmite uma coisa muito interessante sobre jogos. Essa foto é utilizada principalmente pela professora McGonigal quando ela faz uma palestra, que foi batida de uma criança jogando videogame. E aí, a primeiro momento, assim, parece que é uma foto de uma criança assustada, espantada, mas ao mesmo tempo a gente percebe algumas características da expressão dela, principalmente aqui no canto dos olhos e no canto da boca, que além de ela estar espantada, ela também tem uma certa felicidade, uma certa alegria de algo que esteja acontecendo. E aí a gente tem outros autores, inclusive principalmente a McGonigal, que vão discutir que esses efeitos sobre a pessoa dos jogos podem ser muito interessantes para influências tanto boas quanto ruins, mas e aí a gente tem que ver até que ponto essas influências duram, até que ponto elas são importantes no desenvolvimento da criança. As crianças passam muito tempo jogando videogame atualmente, né? É uma prática bem difundida e geralmente fala-se que elas passam 10 anos ou 10.000 horas jogando videogame, né? Quando a gente vai contar, fazer o somatório de tudo. E esse tipo de envolvimento com alguma tarefa, ela é muito importante para a gente conseguir ser bom em alguma coisa, ser muito bom em alguma coisa. Então, um treinamento exaustivo. Também tem esses outros autores que vão falar também, principalmente da experiência de fluxo, que acredita-se que para desse jeito ele esteja experienciando, de estar completamente envolvido naquela tarefa, de ele estar perdendo a noção do que está passando à volta dele, de ele ter uma ligação de saber exatamente como que ele tem que agir, e o que ele tem que fazer, quais são os objetivos que ele tem naquele jogo. E isso dá uma sensação de controle para o sujeito, que permite que ele consiga criar e se desenvolver dentro desse universo. Aqui alguns exemplos que eu trouxe, que alguns autores vão trabalhar, ou comentam, né, nos seus estudos, sobre jogos que eles trabalham tanto esse envolvimento com o mundo fantástico, fantasia, mas também de ajudar o outro, de ter características pró-sociais. As características pró-sociais, elas são principalmente tarefas que você faz no jogo que ajudam o outro e a partir disso você tem vantagens, né, dentro do jogo, ganha pontos ou ganha mais aliados, e isso vão te ajudando no desenvolvimento da trama do jogo. Gentili, principalmente, ele faz vários estudos sobre jogos pró-sociais que vão influenciar no comportamento das crianças, elas terem características mais pró-sociais e se ligarem mais aos outros, principalmente depois de jogar jogos assim. Alguns exemplos são bem conhecidos, eu acredito, né? World of Warcraft, que é mais fantástico, fantasia, a pessoa tem um grupo de jogadores, eles trabalham em equipe. Farmville, que aí você faz o bem para o outro, consegue um bingo, aí eles te ajudam e isso vai indo, e eles são jogos em rede. Então você joga aqui, dentro do meu computador, e tem influência com outra pessoa do outro lado, que às vezes eu tenho chat, às vezes eu tenho contato físico, mas a gente também joga online. E esse aqui é um exemplo mais de RPG, que é uma prática de jogo de mesa, e as pessoas têm contato físico e social ao mesmo tempo, não só social através da rede. Pensando nessa característica de ter um contato físico através do meio eletrônico e também usar jogos pró-sociais, e também com uma preocupação, porque isso foi criado no Multimouse, né? Ele foi criado lá na Índia.
E uma preocupação é que mais crianças pudessem ter acesso às salas de informática, porque geralmente ficava uma criança na frente do computador, enquanto as outras crianças ficavam atrás dando palpite. Mas nem todas tinham acesso ao mouse. E aí o Paul e Toyama, que desenvolveram o multimouse, eles declaram nos experimentos deles, nas observações que eles fazem, que as crianças interagem mais e conversam mais quando elas jogam em multimouse. E aí, mesmo quando tem crianças que ficam sem o mouse, né, porque mesmo que tem muitos mouses, nem todo mundo vai ter acesso ao mouse no computador no mesmo momento. Então, quando eles testaram, eles viram que mesmo que as crianças que ficavam de fora, elas se envolviam mais na atividade, tendo multimouse. Elas conseguiam se sentir mais parte da atividade. E aí todas as crianças faziam as atividades juntas no computador. Esse exemplo aqui é de outro jogo desenvolvido lá no laboratório, que é o Bioma, Mata Atlântica. Ele não aparece nas experiências aqui. Mas, e aí trabalha isso, e aí a gente vai, e trabalha também a questão da aprendizagem cooperativa. A aprendizagem cooperativa, ela tem essa visão de trabalhar em equipe para conseguir alcançar um objetivo. Na aprendizagem cooperativa a gente tem uma tarefa que ela é muito bem delimitada, ela tem objetivos claros, a criança sabe onde ela tem que chegar. Tem a questão do monitoramento, então precisa ter um instrutor que fique ajudando essas crianças a chegarem ao objetivo, a seguir os passos que foram passados para elas, de como realizar a tarefa. E ao mesmo tempo, quando elas começam a dividir e não trabalhar cooperativamente, que seria ter essas características de ter um objetivo conjunto e realmente trabalhar para conseguir atingir esse objetivo, concluir a tarefa, ele vai dar essas orientações, vamos fazer mais juntos, separar tanto trabalho. Essa visão foi proposta por Johnson primeiramente, e aí os autores vieram pesquisando. Tem algumas divergências, alguns falam mais de aprendizagem colaborativa do que aprendizagem cooperativa. E aí eles têm umas pequenas diferenças, mas a ideia em geral é a mesma, as crianças têm que trabalhar juntos para conseguir atingir o objetivo dessa tarefa. Então, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a influência do jogo e dos nativos, tem como estratégia a cooperação entre pares sobre as atitudes e interação das crianças participantes de um programa esportivo durante e após o uso do jogo. E a Ilha dos Nativos é um jogo que foi desenvolvido no laboratório, que eu vou falar um pouco mais para frente. E ele, eu vou falar de características. Com objetivos específicos, então, observar as expressões faciais e tipos de interação entre as crianças durante o uso do jogo, relacionar essas expressões com as interações presentes durante o uso do jogo, verificar a avaliação realizada pelo instrutor sobre os comportamentos dos participantes antes e após o uso do jogo, e verificar a interação social por meio dos índices sociométricos das crianças antes e após o uso do jogo. Como é que eu fiz isso? Essa foi uma pesquisa semi-experimental, né? A gente vai argumentar, pesquisas com seres humanos geralmente não têm as características específicas para se tornar que a gente possa considerar que ela seja experimental, tem todo um rigor metodológico de separação de crianças aleatoriamente, de organização do tempo e de comparação entre grupos. Nem sempre é possível em uma criança com pessoas. Os sujeitos que participaram da pesquisa são crianças de 8 a 12 anos, elas são participantes de um programa esportivo aqui próximo, e elas são consideradas praticantes de esporte. O local onde aconteceu essa pesquisa foi exatamente no mesmo lugar onde elas fazem o programa esportivo. Só que eles têm uma sala separada onde fica a alimentação. Então lá nessa sala foram colocados computadores com recurso multimouse para que elas pudessem jogar e a gente fazer o experimento. E o programa esportivo, né, então, ele é um programa que tem visões de desenvolver valores nas crianças, de comprometimento, respeito e cooperação. E ele conta com um instrutor que faz atividades físicas com as crianças e ao mesmo tempo tenta incutir nelas esses valores.
Então, os instrumentos utilizados para a pesquisa foi o roteiro de entrevista, onde a gente fazia um levantamento básico sobre as crianças, para saber a idade, em que elas moravam, o que elas conheciam de tecnologia, principalmente para o contato que elas já têm com tecnologia, porque foi passado que as crianças não tinham muito contato. O jogo Ilha dos Nativos, então, ele foi desenvolvido especificamente para esse programa. Ele foi feito um contrato com o laboratório, em que foi pedido que ele desenvolvesse nas crianças também as valores de respeito, comprometimento e cooperação. Então, ele foi desenvolvido justamente para que essas crianças tivessem uma melhora no programa, né, de desenvolvimento desses valores. Ele é composto por cinco subfases, né, que acontecem dentro de uma ilha. As crianças vão para uma ilha, né, isso dentro do contexto do programa esportivo. Elas estão saindo para um evento esportivo e aí acontece um acidente com o avião, não muito grave, um acidente em que o piloto ele consegue manobrar o avião e colocá-lo num lugar seguro, e eles param numa ilha. É um hidroavião, então ele para na água e eles descem na ilha. As crianças lá, então, elas se encontram com um grupo de nativos e elas têm que ir passando por estágios dentro do jogo e concluir desafios que são cognitivos e um quiz específico, que daí ele vai trabalhar bem as questões dos valores de respeito, comprometimento e cooperação. E aí, a partir do momento que elas vão avançando no jogo, elas vão descobrindo outras coisas e elas vão respondendo esses quiz e vão apresentando situações diferentes dentro da ilha, em que elas têm que escolher uma situação que seja uma resposta, né, que seja mais adequada, mais pró-social. E isso vai influenciar depois de como elas vão conseguir sair da ilha ou não. Também foi usado como instrumento uma avaliação atitudinal, que ela é característica do programa, que tem uma folha de como ela é preenchida. O instrutor, então, ele tem o nome das crianças aqui e ele vai colocando para cada quesito, que são 10, quais os valores que ela alcançou. E aí foi feita uma avaliação inicial, que foi realizada antes do jogo pelo instrutor, e uma final, depois de 3 meses e meio, em que ele preencheu também sobre as mesmas crianças a avaliação. E aí eu pude comparar como é que elas estavam antes e como é que elas estavam depois. Então, a observação, né, das expressões faciais foi feita no meio da filmagem das crianças. Então, as crianças utilizavam laptops para jogar, então os laptops têm uma câmera, né, em cima. Então, enquanto elas estavam jogando com o laptop, elas eram filmadas pela webcam. E aí, depois disso, a gente analisava esses vídeos. E para fazer a análise, a gente tinha três formas diferentes. Então, tem um registro de tempo, que a gente pega um comportamento e registra quanto tempo ele dura. Então, é um registro contínuo, só que com categorias pré-estabelecidas. Então, a gente tinha a categoria olhar tela, olhar lado e olhar colega. Olhar lado é olhar para fora, né? Não para o colega, né? Para fora da tela e não para o colega. Olhar colega é olhar para o colega com quem ela estava jogando. E olhar para a tela é fixar o olhar para a tela do computador. O início da observação sempre começava quando a criança estava olhando para a tela. Então todas elas começam com esse estado olhando para a tela. E aí depois a gente ia registrando cada vez que ela mudava o olhar. Então quando eu escolhia olhar lado, parava de registrar olhar a tela e seguia. O registro contínuo, então, são todas as ocorrências de comportamentos pré-estabelecidos, categorias de comportamento pré-estabelecidos. Quando sorri, quando a criança mostra os dentes, com um sorriso, né, não com esgar, com os lábios levantados e com o rosto iluminado, os olhos abertos. Comemorar, que quando as crianças, aí no caso as duas, né, geralmente faziam um high five, ou uma comemorava sozinha e a outra não participava tanto, só sorria. E o discutir, que é eles entrarem em argumentação, não necessariamente brigar, também foi registrado que elas brigavam, mas também quando elas argumentavam entre si sobre alguma situação do jogo. E o registro por amostragem de tempo, que acontece então a cada 15 segundos, a gente marcava exatamente o que a criança estava fazendo. A gente colocou as categorias social, que incluía ela estar olhando para a tela e falar, ou sorrir,
ou comentar alguma, né, falar ou sorrir, principalmente. Que caracterizava que ela estava dentro do jogo, mas social com o colega. O não social, que ela está só atenta ao jogo, sem falar, sem sorrir, sem expressar nenhuma outra emoção. Desinteresse, que é quando ela estava olhando para fora da tela, que aí ele vai coincidir geralmente com o olhar lado, né? Ou olhar colega. E o não visível, que é quando a criança, por algum motivo, ela saía da filmagem. E aí não tinha, como a cada 15 segundos eu tenho que marcar o que é que ela está fazendo, então eu tinha essa categoria para não estar presente. Procedimentos, então. A gente fez um estudo piloto, a gente acompanhou essas crianças no contraturno, principalmente, então o instrutor se acostumou com a gente tinha contato, a gente testou como é que a gente ia fazer essas coisas, então tudo que acontece aí, como o questionário final, as observações que foram feitas, as categorias de comportamento que foram analisadas, tudo elas foram escolhidas no piloto. Como preocupações éticas, então, as crianças foram avisadas que elas estavam sendo filmadas, elas tinham termos de consentimento que levaram para os pais a assinar, participar da pesquisa. A gente começou com elas antes de começar a pesquisa, tanto para fazer entrevista, né, e também para explicar o que seria feito no jogo. Elas ficaram meio animadas no jogo. E todos os procedimentos, né, da pesquisa foram explicados para elas. A coleta, então, que foi a entrevista sendo estruturada, que foi feita através de um formulário online, então a gente entrevistava a criança e ia preencher um formulário online, para a tabulação ficar mais fácil, e a filmagem, como eu já expliquei. E também o acompanhamento do instrutor, do que ele comentava e tal, e das avaliações que ele fez das crianças, antes e depois do jogo. E as análises foram principalmente feitas com comparação entre grupos, então foi principalmente um teste texto, né, para comparar as diferenças entre grupos. E principalmente isso, né, a tabulação, a organização dos dados, a primeira visualização, tudo isso ocorreu através de principalmente visual, gráficos. Então, vamos começar a comentar os resultados. Esse aqui é um histograma da idade, né, das crianças de idade. Então, a maioria das crianças aqui ficaram entre 10 e 11 anos, apesar de que a faixa etária do programa que a gente pegou era de 9 e 10 anos, então aí tem alguma coisa que varia ali no programa. A data de referência foi 1º de dezembro de 2011, da idade. E mesmo assim, eu ainda estava com 10 e 11 anos, não fosse que a gente tivesse feito aniversário, alguma coisa desse gênero. Tem só 2 crianças que ficam fora, né, da média de idade, principalmente, que é 10 e pouco, mais ou menos 0,8. Então a gente tem uma criança de 8 anos e uma criança de 12 anos que saem um pouco mais do destaque, mas elas foram analisadas também. Aí sobre o uso de tecnologias, né, o que elas já conheciam, então a gente tem que mas assim, era perguntado o que elas tinham em casa. Então elas respondiam sim ou não para cada quesito, né? Então computador, então 5 dos meninos afirmaram ter e 7 das meninas. Laptop, 3 dos meninos. Celular próprio, 6 dos meninos, 5 das meninas, bastante. PlayStation, muitas crianças afirmaram ter. Eu tenho o Wii, que é um dos jogos que é considerado um dos consoles, né, que é considerado mais sociais, de socialização, e Xbox uma criança apresentou. Então, de todas as crianças, pelo menos a maioria delas tinha contato com a tecnologia. Eu não coloquei aqui os números de crianças que não tinham contato com a tecnologia, mas eram bem poucas, acho que 3. E
Foi perguntado se elas gostavam de jogar videogame, que a maioria disse que sim, dos 19 crianças, mas 16 crianças só não jogavam. 16 crianças só que jogavam mesmo, efetivamente. E aí foi perguntado onde que elas jogam. Então, a maioria joga em casa, né? Então, 8 crianças jogam em casa. Algumas jogam em casa de amigos e algumas também jogam em casa de parentes. Então tem muito essa... A pergunta era onde mais joga. E aí elas escolhiam só um desses locais. Então, quase todas as crianças jogavam com nós, 16 crianças jogavam videogame. Então, aqueles casos têm bastante contato com a tecnologia, o que não dificultou como é que elas lidavam com o jogo, como é que elas usavam o jogo. Da observação, então, que a gente tem os gráficos sobre o marco menino, bebê e marco meninas, nenhum dos comportamentos que foram, das categorias de comportamentos que foram observados teve diferença entre meninos e meninas. Mas ainda assim, porque aqui o direcionamento de olhar, né? Olhar tela, então era dos 900 segundos que tinha de observação, que a gente fechou 15 minutos de observação, elas passavam praticamente quase todo esse tempo olhando para a tela. O que para nós é muito interessante, porque a gente tem essa preocupação de diferença entre meninos e meninas, que elas têm algumas preferências de jogos, né, de acordo com a literatura, que são diferentes. E quando foi feito o jogo, ele foi pensado em equilibrar esses gostos das crianças, tanto para meninos quanto para meninas. Então a gente tem uma taxa de bem igual aí, meninos e meninas. Aí olhar lado acontece um pouco mais que olhar colega, mas também não tem diferença. Médios comportamentos apresentados, então, que é aqueles comportamentos que eram registrados em todas as ocorrências. Então eles podem ter números bem variantes. O sorrir ele aparece bastante e tem uma alta taxa de desvio, que pode significar que as crianças variam muito nesse comportamento, mas ainda assim ele é algo que parece maior dentre os comportamentos que foram registrados há algum tempo. O que é esperado, né? Até a discussão ainda espera-se que tenha um pouco mais, pela característica do jogo de propor um desafio, um questionamento para a criança, que ela sempre toma uma decisão e tem que ser a mesma decisão das duas. E o comemorar foi observado, se não foi só, foi a maioria em meninos. Só que também tem uma diferença que é quase significativa aí. E os comportamentos de scan, então a gente tem que aparece bastante social, e também bastante não social, o que é um equilíbrio, né? Então elas falavam com o colega do lado, mas ao mesmo tempo elas também se focavam no jogo, porque o jogo exige as duas coisas, tem tarefas bem mais cognitivas, para elas têm que ficar só prestando atenção no jogo. E o que é interessante é que a gente encontra aqui um pouco mais de comportamento social do que aparece no jogo Bioma, que é um jogo só de conteúdo programático de sala de aula. Esse já é um conteúdo mais social, então tem mais, aparece mais interação de crianças, o que é interessante para a gente. Aqui uma das coisas mais interessantes, eu acredito, que é a avaliação atitudinal. E aí aqui, as barras verdes são das crianças da manhã, a avaliação atitudinal que o instrutor fez das crianças da manhã, e as barras laranjadas são das crianças da tarde. As crianças da manhã foram as crianças que jogaram o jogo, Ilhas Nativos, e as crianças da tarde não jogaram o jogo Ilhas Nativos, mas elas passavam pelo programa esportivo, assim como as crianças da manhã. E aí quando a gente compara o antes e depois dessas crianças, do matutino, elas apresentam em 6 quesitos, dos 10 que são avaliados pelo instrutor, uma diferença significativa. Né? Esses que estão marcados com asterisco são as diferenças significativas, menor que 0,5 no preto. E como os quesitos são avaliados, eles estão atrelados aos valores que precisam ser desenvolvidos por essas crianças, a gente acredita que pode ter sido uma ajuda do jogo. Além do jogo em si, né, o instrutor também falava com as crianças depois de jogarem sobre o jogo e ele tentava fazer essa transferência do jogo para a quadra. Então, isso pode ter maximizado essa influência do jogo na quadra. Acho interessante. Esse 3, ele é um
ele é um comportamento de agressividade. Então, por isso que ele é bem mais baixo do que os outros. Então, ele não mede... Quanto maior, significa que é menos agressivo. Quanto menor, menos agressivo. Então, mais interessante. E os outros todos, quanto maiores, melhores, né? Que eles avaliam cooperação, auxiliar os colegas, participar da organização, tipo, arrumar, guardar o material, todo esse tipo de coisa que faz parte do dia a dia das crianças no programa esportivo. Aqui, também, aqui lá no questionário que era feito com as crianças, a gente fazia também uma avaliação sociométrica, que é baseado no Moreno, ele é psicodramatista, e teve uma época dele lá que ele fez um teste em que você avaliava como as pessoas elas se conheciam e eram coesas como grupo. Então, nesse instrumento, geralmente a criança vai perguntar para a criança: quem você levaria numa viagem no programa esportivo de ônibus? Quem você gostaria que fosse com você? E aí as crianças respondiam quem elas gostavam que ia com elas, quem elas não gostavam e quem elas não sabiam. E aí isso para todas as crianças. E aí depois elas eram perguntadas: quem você acha que vai querer que você vá junto com ela? Quem você acha que deve ir com você, que você gostaria de ter junto com você? E aí ela responde o que ela acha que as crianças responderiam para ela. E aí, comparando esses dois dados, a gente faz o índice de congruência, que é o quanto a criança entende que o outro gosta ou não gosta dela, e o índice de mutualidades, que é eu escolhi você e você me escolheu. Isso é mutualidade. Eu escolhi quando foi perguntado e você também me escolheu quando foi perguntado. E o índice de aceitação é o quanto que elas aceitam. É o quanto que elas aceitam as crianças, né? Quantos sims elas colocam. Então, se aumentou o médio. Então, tinha, para a avaliação sociométrica, como teve crianças que saíram do meio do programa, e eu avaliei só as crianças que continuaram no programa. Então, a gente teve uma redução de número, comparando com a observação, comparando com o questionário inicial. Então, a gente tinha de 11 crianças, aí a média de quanto que elas tinham de congruência inicial e quanto que elas tinham de congruência final. E aqui a gente tem uma diferença significativa, apesar de não ter botado asterisco. O índice de mutualidades também, as crianças passaram a escolher mais as crianças que escolheriam elas. E o índice de aceitação também teve um aumento. E aí é interessante que elas passaram a aceitar mais os outros coleguinhas, a dizer mais sim, né? Então, aparentemente o grupo ficou mais coeso. E elas também tinham mais mutualidades, então eu escolheria mais pessoas que me escolhiam. E índice de congruência também é eu saber o quanto o outro me escolhe. Então, teve criança que chegou ao 100%, né? Ela sabia quem escolheria ela, não tinha dúvidas. E isso é interessante, então, porque já que o jogo ele promove comportamento social, a gente espera que eles tenham um aumento nesses níveis, mas também a gente tem que levar em consideração que elas passaram 3 meses fazendo programa esportivo e que isso pode ser uma influência nos resultados. Fora que teve uma ocorrência que quando a gente começou a fazer o experimento, outras crianças entraram no programa, e aí tem as crianças de fora. Quando tem as crianças de fora, teoricamente as crianças que já eram um grupo tendem a ter os laços mais estreitados. E isso pode estar influenciando também nos resultados. Então, como considerações finais, gostaria de dizer que o jogo, avaliando o jogo, né, não foi explícito aí, mas avaliando o jogo a gente percebe que ele tem características de aprendizagem cooperativa, ele tem as crianças trabalhando junto, elas conseguem concluir as tarefas se as duas participarem, na maioria dos jogos, e elas têm que escolher coisas iguais para conseguir avançar. E elas também apresentaram uma aprendizagem, né, durante o uso do jogo. Aí tem a característica de entretenimento, que é uma característica muito forte para a gente lá no laboratório, que é essa questão de aliar o entretenimento com a educação. E a gente chama de entretenimento.
que é essa proposta. A gente tem conteúdo programático educativo, mas ao mesmo tempo as crianças estão usando um recurso que é divertido, que elas gostam de usar. As crianças vêm pedir para jogar. A gente tem que fazer um outro evento depois para que todas as crianças pudessem jogar o jogo Filhos Antigos. Os valores, então, eles estão muito bem aliados ao programa esportivo, né, eles estão construídos bem conjuntos. Acho que é interessante ressaltar sempre, né, que a presença de um adulto responsável, em qualquer caso de jogo, mas principalmente, e também aqui no Dia dos Nativos, ele é muito importante para as crianças. Ele vai ajudar a desenvolver, ele vai ajudar as crianças a pensar sobre o que elas estão fazendo. Além do que a gente percebeu aqui do instrutor estando junto, isso também é mostrado em outros jogos. E lembrar que a maioria dos dados que foram estudados aqui eles são bem específicos desse contexto, dessas crianças que participaram. Tá? E por várias características de local, de grupo de crianças, de como é que elas se organizam, que a gente está estudando um grupo específico, e talvez não seja tão possível a gente generalizar esses resultados. Então, muitas pesquisas teriam mais que serem feitas para que a gente pudesse ter essa possibilidade. Obrigado.